Como crentes professos em Cristo Jesus, de que maneira devemos agir com vistas às necessidades sociais do nosso tempo? Essa é a pergunta que Abraham Kuyper procurou responder no seu discurso, um discurso de 1891, dirigido a um congresso de cristãos, intitulado O Problema da Pobreza, a Questão Social e a Religião Cristã. E esse discurso foi traduzido e foi publicado neste livro aqui, ó, Abraham Kuyper, O Problema da Pobreza, pela Thomas Nelson no ano de 2020. Essa é a indicação literária deste vídeo e agora eu peço um pouquinho da sua paciência só para fazer aquela pose para a miniatura do vídeo. Bom, esse livro aqui é muito importante, ele é bem fininho, olha aqui, ó. O discurso do Kuyper em si tem umas 50 páginas, mas o livro tem conteúdo adicional muito rico e muito útil, tá bom? Se você se interessa por essa questão do problema da pobreza, se você se interessa pela questão social, pela questão que envolve a dicotomia entre capital e trabalho, já com uma linguagem tendendo um pouco para o marxismo, né? Só para facilitar a questão social, normalmente o pessoal entende como essa disputa entre capital e trabalho, essa dicotomia entre capital e trabalho. A gente pode entender a questão social de forma mais ampla, talvez o problema da pobreza, a disparidade de renda, ela possa ser compreendida como essa questão social e o problema da pobreza de forma mais ampla, o que ajuda a gente a fazer uma abordagem limpa, né, dos pressupostos marxistas. Obviamente o Kuyper ele tem que dialogar com toda aquela efervescência do marxismo na sua época, mas ele não usa uma cosmovisão marxista, ele usa uma cosmovisão cristã. Se você quiser saber como tratar o problema da pobreza, a questão social, a partir de uma cosmovisão cristã, esse aqui é uma excelente indicação. Apesar de ser um discurso de 1891, ou seja, já ter 130 anos, é impressionante como esse raciocínio do Kuyper, os argumentos do Kuyper são bastante atuais, tá bom? Esse livro em particular, ele ainda conta com recursos adicionais muito interessantes, muito úteis. Ele tem um prefácio do Guilherme de Carvalho, ele tem uma introdução bem extensa, chega a ser do tamanho do próprio artigo do Kuyper, ou talvez até maior, do Pedro Lucas Dulci, que apresenta uma biografia da vida do Abraham Kuyper, muito interessante, e também resume os principais pontos do sistema de pensamento para que você possa compreender melhor o próprio discurso, e um epílogo do Lucas Freire, que também ajuda muito a entender o pensamento do Kuyper. Tá? Todos esses recursos adicionais ajudam muito. Inclusive eles trazem passagens, né, e argumentos e ideias de outras obras do Kuyper, especialmente o Our Program, que é o programa do Partido Antirrevolucionário Holandês, e Pro-Reggae, que é uma obra que trata da soberania de Cristo em todos os aspectos da vida em sociedade. Para entender o pensamento do Kuyper, você precisa entender a teoria da soberania das esferas, que ele não explicita, assim, não explica nesta obra, mas é um pressuposto. E a partir da soberania das esferas, você vai entender que não é algo inerente à esfera de soberania do governo ou do Estado, no pensamento do Kuyper, lidar com o problema da pobreza. Pelo contrário, o crescimento estatal e a substituição do Estado, a substituição que o Estado promoveu à atuação de outras esferas de soberania da sociedade, a própria sociedade, a família, a igreja, o mercado, essa assimilação de funções pelo Estado, somada à emancipação do ser humano de Deus e da igreja, né, aquele projeto iluminista, aquela proposta iluminista que prevaleceu com a Revolução Francesa, são os principais responsáveis, de acordo com o Kuyper, pelo problema da pobreza, pelo agravamento do problema da pobreza, pelo agravamento da questão social. A resposta, então, está no Evangelho, a resposta está na soberania de Cristo. Esse é um resumo bem assim, breve do conteúdo do livro, até porque eu pretendo gravar um vídeo
sobre Abraham Kuyper e o problema da pobreza. Então, esse vídeo aqui é só uma indicação literária, tá? Um vídeo mais amplo sobre o resumo do pensamento do Kuyper a respeito disso vai ser produzido em breve, juntamente com um vídeo a respeito da biografia do Kuyper, quer dizer, 2 vídeos ainda, né, para o futuro breve aqui do canal. Esse aqui é um vídeo só de indicação literária mesmo para essa playlist de indicação literária, essa nova playlist que eu criei agora em 2022 aqui no Theo de Datas. Eu já vinha me interessando muito, só para encerrar, eu já vinha me interessando bastante pelo pensamento do Kuyper. Eu usei a teoria da soberania das esferas, eu dialoguei com a teoria da soberania das esferas, melhor dizendo. No meu livro recente sobre a educação domiciliar um direito humano negativo, eu usei como base o trabalho da professora Melissa Moschella. Ela, inclusive, tem um artigo que foi traduzido e que faz parte do livro, é o primeiro capítulo do livro. Mas eu dialoguei, num determinado momento, com o neocalvinismo e, a partir da compreensão da família como uma esfera de soberania, nós afirmamos também que a educação domiciliar é um direito natural e um direito humano negativo, um direito que não pode sofrer ingerência da comunidade política. Eu vou deixar o link para o vídeo no qual eu trato do meu livro, na descrição. Eu publiquei recentemente um vídeo sobre isso no Direito Sem Juridiquês, mas aqui eu só fiz menção para mostrar que o meu interesse pelo Kuyper já vinha crescendo. Ele acentuou quando eu tive um módulo sobre o Kuyper na pós de Teologia Filosófica que eu estou fazendo no seminário Jonathan Edwards. Tive essa aula com o professor, pastor Jean Francesco, que é um especialista em Kuyper, está fazendo o doutorado dele sobre o pensamento educacional do Kuyper no Calvin Seminary, nos Estados Unidos. Então, aliás, já tinha convidado o Jean para conversar com ele, sobre o pensamento do Kuyper. Reforço o convite nesse vídeo. Vou entrar em contato novamente. A gente tinha combinado alguma coisa para o final do ano passado, mas não deu certo. E o que me levou à leitura desse livro, particularmente, foi uma conversa com alguns amigos a respeito do problema da pobreza, da questão social, de como um cristão deve se comportar. Eu já estava com o livro na fila da leitura, mas eu antecipei a leitura dele em razão da necessidade de aprofundar nesse assunto a partir da instigação dessa conversa recente que eu tive, como eu mencionei aqui. Então, fica a dica, né, a indicação de leitura, Abraham Kuyper, O Problema da Pobreza, e em breve o Kuyper aparecerá mais aqui no canal. Uma biografia do Kuyper, uma explicação do pensamento dele de forma mais específica nesse livro, e quem sabe, se o senhor permitir, inclusive uma live com o Jean Francesco. O convite já foi feito, a gente já começou as tratativas, já iríamos fazer no final do ano passado, mas não deu. Quero ver se agora, na retomada das atividades, ali, a partir de fevereiro, março, consigo fazer isso aqui no Theo de Datas nesse ano de 2022. Tá bem? Espero que você tenha gostado dessa indicação. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe você. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, de compartilhar este vídeo e de deixar o seu comentário também. Um grande abraço e até a próxima.